Seja bem-vindo ao canal semeador.net, ao nosso programa semanal, O Evangelho em Nós. Bem, meus irmãos, nessa semana que nos encontramos, estaremos concluindo o capítulo 22 e iniciaremos um novo capítulo, o 23. Vamos lá então, meus irmãos, as nossas reflexões semanais. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se fosse contrário à lei divina, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias. Aliás, dupla prevaricação, porque teria em vista unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Ele não disse que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? O que significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescentou ele, isso não foi assim no princípio. Quer dizer, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões fundamentadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição não davam lugar ao repúdio. E Jesus vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Ele proíbe, é verdade, a qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso levar em consideração os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, isto é, a morte, por apedrejamento. Querendo abolir uma prática bárbara, Jesus precisava, entretanto, estabelecer em seu lugar uma penalidade e encontrou na desonra que devia representar a proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Bem, meus irmãos, e aí então nós concluímos o capítulo 22, né? E vamos agora adentrar num novo capítulo, que é o 23, que tem como título Estranha Moral. Vamos lá então, meus irmãos. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, essa passagem está no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 27 e também no 33. Continuamos. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama
o seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Essa passagem se encontra em Mateus, do capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. É de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente com os fatos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, nesse caso, não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou. E, em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que se exprimia, tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que ela não corresponde à ideia que nós lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e possuía muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação e que também servia para expressar um período qualquer de tempo e ainda o período diurno. Tal fato permitiu que, mais tarde, ela fosse traduzida por dia, surgindo daí a crença de que o mundo foi obra de 6 dias, foi obra de 6 vezes 24 horas, ou seja, foi criado em 6 dias. O mesmo ocorre com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de cabelo e que foi traduzida por camelo, na alegoria do buraco de agulha. É necessário, aliás, levar em consideração os hábitos e o caráter dos povos, que acabam influindo na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o verdadeiro sentido de certas palavras não é percebido. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia. Em outra, ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que com ela se queira exprimir. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre reproduz perfeitamente o pensamento e, para ser exato, muitas vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes, mas termos equivalentes ou explicativos. Essas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos, em particular. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos.
Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, por ser contrária à essência do ensino de Jesus. Bem, meus irmãos, então vamos lá, né? Hoje foi um pouquinho grande, né? O texto para nossas reflexões, né? Mas vamos começar lá pelo divórcio, porque ele encerra uma ideia que nós já estávamos falando, né? Na semana passada. Na verdade, meus irmãos, o divórcio, o que ele é hoje? Se não dar legalidade a um fato que já está acontecendo, né? Que já é uma realidade. A separação do casal. Porque, na verdade, essa separação, essa união, ela não foi feita em nome de Deus ou para aquilo que se espera de Deus. A união pelo pensamento, pela afeição. Não. Foi vaidades, foi interesses. E aí, com o tempo, não se perdurou, né? Não continua. Então, a pergunta que fazemos nós, se não há esta união, se não há essa felicidade em estar junto, se não há esse sentimento de querer fazer o outro que está junto conosco, subir para um teto, compartilhando esta vida em comum, fazer feliz, será que não seria mais interessante, dentro da ótica de amor que Jesus nos ensinou, a gente respeitosamente seguirmos o nosso caminho, libertar o outro, para que procure entender a lei do amor, já que entre eles não foi possível, por vários motivos que não cabe aqui a nós discutirmos. Na verdade, um erro não justifica o outro. Na verdade. Então, meus irmãos, apenas nós estamos trabalhando, considerando a lei civil. Nós unimos uma coisa que não estava unida. Então, agora nós estamos voltando à situação anterior, em que ele não estava unido, porque, na verdade, nunca os estiveram. Na verdade, se isso fosse uma coisa contra a lei de Deus, como o próprio texto falou, Jesus teria uma outra postura, diferente da que ele teve aqui. Né? O que ele colocou foi justamente isso que eu falei. Não houve essa união. Que a união deveria ser pelo amor, pela afeição, por sentir necessidade de caminhar um com o outro porque se gostam, sente a falta, querem fazer o outro feliz. Esta é a união de Deus. Na verdade, mas nós, os nossos equívocos, as nossas falhas, com as nossas visões equivocadas, tomamos decisões baseadas em conceitos que ainda nós não estávamos assim perfeitamente compreendidos. Então não vejo, né, nessa passagem uma contrariedade aos desígnios de Deus, na verdade. E num próximo momento, numa próxima encarnação, que seja, é uma outra fase da evolução, um outro momento que nós vamos estar nessa evolução, uma nova tentativa você faz. E agora, com entendimento melhor, né, do que se espera de cada um de nós. E aí, meus irmãos, ele vai aqui agora, no capítulo 23, que tem um tema moral, como eu tinha dito, né, ele tem um subtema muito interessante, né, muito instigante. Quem não odeia seu pai e sua mãe? O texto mesmo fala, né? É forte isso. Quem não odeia seu pai e sua mãe? E nós, que conhecemos o trabalho, a mensagem do Mestre Jesus, nos salta aos olhos
Como pode vir de Jesus essa fala, odiar o pai e a mãe? Contrário, totalmente contrário, e a gente fica meio sem saber, porque está no Evangelho, e para nós, se está no Evangelho, tem que estar de conformidade com o que Jesus veio pregar para todos nós. Então, como resolver esse problema? O próprio texto dá as condições para que nós possamos tirar nossas reflexões. O idioma não era o português, é outro, o hebraico, e que não tem a mesma riqueza do português. Não quer dizer que o português seja completo. Eu estou apenas fazendo aqui uma comparação de uma língua à outra. O hebraico é uma linguagem mais pobre de palavras, então que muitas palavras tinham outros significados também, né? Uma outra coisa que a gente tem que ver é se a fala realmente foi de quem diz ser, né? Jesus. Então, são considerações que nós temos que fazer. Uma terceira consideração que o texto nos traz também é a questão do momento, da cultura do povo, onde aquilo está sendo falado, para nós podermos compreender. Muitas das vezes a gente vê um filme, num cinema, em que acontece lá no Oriente, e a gente esquece dos valores, da cultura, do povo, porque o filme retrata a situação deles. Então nós temos que nos colocar como se lá tivéssemos, como se lá fossem, né, os habitantes nativos daquela região, e não como somos aqui, do mundo ocidental, outra cultura, com outros valores, e aí nós estranhamos o que, na verdade, para ele não tem essa estranheza toda. Então, meus irmãos, ele coloca aqui para nós alguns termos, né, de comparação com a palavra odeia, né? Eu aqui não vou achar, não vou achar aqui para trazer, mas ele trouxe uma fala aqui, nessa passagem de João, que diz: aquele que odeia a sua vida deste mundo, a conserva para a vida eterna. Então a gente já dá uma outra meio que interpretação, um outro sentido, né, um pouco diferente, a palavra odeia. E se a gente for entender a palavra, né, que Jesus fala, odiar seu pai, a mãe, seus irmãos, em relação a ele, né? Não, ele não quer ser mais do que ninguém. Jesus tem um outro comportamento, ele não tem essa sede de poder, essa vaidade, esse orgulho, ele não tem. Nós temos, ele não. Então, odeia, né, na língua hebraica, significa simplesmente, meus irmãos, e aqui cai muito bem, gostar menos. Gostar menos. Porque eu tenho que gostar muito mais, na plenitude dos meus sentimentos, de Deus, que é perfeito. Então, quando a gente coloca o odiar no sentido que era, naquela época, gostar menos disso do que daquilo, gostar menos dos valores materiais, né, em relação aos valores espirituais, aos valores morais, começa a fazer sentido a fala de Jesus, mas saber que, não, realmente aí está tendo uma coerência. Então, são essas coisas que nós temos que compreender. E aí vocês podem perguntar, mas será que é assim? Meus irmãos, a gente pega aqui no nosso Brasil, nosso idioma português, tem palavras que nem existe mais, não é verdade? Tem palavras que até existem, mas com outra interpretação. Às vezes,
totalmente diferente, não é isso? E nós estamos no nosso Brasil. Vamos pegar a língua portuguesa, não do Brasil, mas de Portugal. Tem palavras que aqui têm um sentido e que, falado lá em Portugal, junto aos portugueses, tem um entendimento totalmente diferente e, às vezes, até cria para nós situações constrangedoras, não é verdade? Então, nós temos que entender que, de tempo em tempo, as palavras perdem o seu significado e temos que fazer a correção. Então, é esse entendimento, essa visão que nós temos que ter da mensagem de Jesus para poder ver se ele falou isso e se ele falou em que contexto. Até a questão do divórcio, que ele fala aqui, de separação, de não permitir que as pessoas, né, se unam a outras que foram separadas, vamos dizer assim, divorciadas. E a gente vê, mas Jesus falou isso, mas a gente vê como ele coloca aqui a questão do momento histórico onde nós estamos inseridos, os valores culturais que estão, né, sendo levados em coração. Para esta mulher separada, o que a sociedade, o que a lei dizia? Apedrejá-la até a morte. Nós éramos assim, meus irmãos, duros, cruéis, nós éramos assim. E para que nós pudéssemos mudar, Jesus não poderia, naquela época, falar para nós, não, perdoamos. Nós não ouviríamos, muito fechado no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa ignorância. Então, uma pena mais suave, mas ainda forte, que Jesus coloca para nós, e aí sendo uma lei civil, que era a questão de não casar com uma mulher que estava divorciada, foi separada, melhor do que matá-la a pedras, na verdade. E como sendo uma lei civil que Jesus traz, uma mudança da lei civil, a gente sabe que, com o tempo, as leis civis são ajustadas, porque a sociedade vai se modernizando, vai mudando o entendimento, vai amadurecendo. E aí faz necessário ajustes à lei civil. E hoje, né, essa determinação de isolamento, a mulher divorciada, né, não casar, ela desonra, porque ela está desonrada, e se você assim fizer, você também não vai ter honra. Isso hoje caiu por baixo, porque você separa e se casa novamente e não tem mais nenhum escândalo com isso. Não é isso? Meus irmãos, muita paz a todos, muito obrigado. E vamos mais uma vez, vamos continuar nossas reflexões, nossos lares, e aqui, semana que vem, outra vez nos unimos para refletir sobre o Evangelho em nós. Fique com Deus, muita paz a todos.